Olá, um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para se manter muito bem informado neste final de semana. E nós vamos tratar hoje de um assunto que vira e mexe, tem muita discussão, que é a questão do racismo no Brasil. Dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra. E para abordar esse tema, a nossa convidada é a professora de História, cantora e instrumentista Ilcéi Miriam. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço o convite, Edson. Prazer te rever. Prazer, querida Didi também. E comigo aqui na condução do programa, a jornalista Ingrid Lopes. Bom dia, Didi. Bom dia, Edson. Bom dia, Ilcéi. Obrigada por aceitar. Bom, já que o tema é pesado, a gente já começa com uma pergunta pesada também. O Ilcéi quer perguntar para você se, na sua opinião, o Brasil é um país racista. É um país racista. É um país racista, sim. Por muito tempo se acreditou se divulgou uma ideia de democracia racial, né, de um país assim onde tivesse uma cordialidade em relação a essas questões, mas o país é um país racista. Desde a forma como foi invadido, o povo preto sequestrado do seu continente, arrancado do seu continente, as famílias ou dizimadas ou misturadas, separadas. Então, foi um processo muito violento em relação ao povo negro. E depois todo o período colonial, imperial, período escravocrata, onde os negros não eram considerados, nem consideradas pessoas humanas, eram considerados coisas, tanto é que eram vendidos, eram observados ali pelo tamanho, pela condição ali dentária, pelo visual, então era tratado de fato como coisa, né? E isso foi se arrastando mesmo com a abolição da escravatura em 1888, mas o povo preto foi deixado à margem da sociedade após a abolição da escravatura. E aí isso deixou de estar ali nas senzalas para ocupar as favelas. Tem um samba enredo. A gente falou que não ia falar de música. Não, mas ninguém sabe que a gente combinou isso. A gente combinou até. Não precisa trazer isso, mas a gente vai falar de música. Mas é que através do samba enredo, através da música, do samba, a gente aprende muito sobre a nossa história, né? E tem o samba enredo de 1988, da Mangueira, em que os compositores colocaram na letra em que o negro foi livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Então, foi isso que acabou acontecendo com o povo negro, né? E, a partir daí, uma série de coisas, e sempre deixado à margem, não inserido, né, no contexto social mesmo do país, e essas mazelas a gente vive até hoje, apesar de algumas, né, dos avanços, né, de muita luta do povo preto, porque nada foi conseguido ali, porque o governo quis e tal, foi tudo a partir de muita luta do nosso povo. Né, muitas insurreições antes da abolição da escravatura, enfim, até chegarmos nesse ponto que a gente precisa estar cada vez mais unido e unida para a gente poder reconstruir o que havia sido, o que estava já num caminho até razoável e foi perdido, e agora eu estou com bastante expectativa que as coisas vão melhorar. Você comentou da música, né, que conta a história. Qual a importância para você do povo preto conhecer a própria história e reconhecer que ele faz parte, sim, de uma luta que é necessária por tanto tempo? Isso é fundamental para o povo preto, sim, conforme você está falando. Mas a branquitude também precisa entrar nessa. Até porque todas as consequências do que nós sofremos não é culpa do povo preto. Então, a branquitude precisa vir nessa luta com a gente, como muitos já vieram numa luta antirracista, porque às vezes as pessoas acham, mas se eu não vivencio isso, como é que eu posso ajudar? Tem inúmeras formas de se auxiliar. Tem muitas formas, tem muita literatura a respeito agora, e depois do advento da internet, porque a gente se conhece daquela época que não tinha essa coisa, né, da internet. Não começa a entregar a idade, não. Eu já estou entregando, não quero nem saber. Mas era muito difícil, né, se conseguir as coisas, literatura, como é que consegue, com quem a gente conversa e tal. Mas agora a pessoa que fala, eu não sei como eu posso ajudar, eu não consigo compreender isso aí, não considero o país um país racista. Não, a pessoa ela não está querendo mergulhar de fato na verdade histórica do nosso país. Ela prefere, não tem nada com isso, né?
Mas só que isso é uma coisa que reflete em toda a sociedade. Porque, como se diz, tem uma frase que a gente martela bastante, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Mas você acha que está mudando mesmo? Porque até pouco tempo atrás você via... Vou citar o exemplo aqui das novelas, que todo mundo aqui, o brasileiro é um cara noveleiro, né? Mas nas novelas o negro sempre aparecia como cozinheiro ou como motorista, nunca como empresário. Você acha que isso é casual ou era proposital? Era proposital. Eu acredito que era proposital. Tem que ser sempre a necessidade de colocar o povo preto como ali subserviente, né? Como sempre num papel em que ele estava servindo alguém, né? Até recentemente aconteceu algo assim também, em programas de televisão, e que as pessoas, fulana, serve aqui e tal. Não, não é assim, as coisas precisam ser colocadas de uma outra forma, mas era de propósito, porque a relação de dominação, né, Edson? Quem já está dominando e tal, não quer não ser dominado, ele não quer dividir espaço. Então, esse que eu acho que é um grande problema. Mas a gente não quer saber disso, não. A gente vai junto e vai falando e vamos denunciando e tem que ser assim. E só, desculpa se você já ia falar outra coisa, mas em relação às novelas e tal, a gente já vê agora outros papéis, já vê não, né? Demorou pra caramba, mas a gente começa a observar essas transformações e que as pessoas começam a cobrar, até mesmo alguns atores, atrizes, não, esse papel não quero mais fazer, quero um outro tipo de papel, né? Você comentou sobre as denúncias, né? Recentemente a gente teve um caso aqui em Valinhos, de um menino de 15 anos, os alunos foram expulsos da escola, mas esse menino ele é super ativo, né? Na causa preta, ele, a irmã, por incentivo da mãe também. Você enxerga que as pessoas estão com mais coragem de denunciar, até porque agora tem mais informação, né? Então, tem mais informação. Eu não sei se é uma questão de coragem, é uma questão mesmo da necessidade, né, que isso se faz, porque houve uma época em que as pessoas, para poder fazer um ato ali racista, usavam um perfil fake, ela disfarçava, ou se percebesse que tinha alguma câmera, alguma coisa, não, então não vou fazer porque vai pegar mal. Agora, o pessoal simplesmente desencanou disso. Com o próprio perfil, ele faz ali, ele mesmo vira ali o celular para ele e faz aquilo que ele quiser. Ele acha que ele pode falar o que ele bem entende que é o direito da liberdade dele de expressão. Só que eu estava vendo, até uns advogados estavam falando, que a liberdade ela não é assim, não, a liberdade de você colocar a sua opinião é 100%. Não, até isso aí também existe um limite para essa liberdade. Porque senão as pessoas começam a colocar isso em prática, né? Como as práticas racistas, machistas, homofóbicas, nazistas. Então, sabe, isso tem que ser... Mas o grande lance, tem que ter as pessoas precisam ser responsabilizadas. Os meninos foram expulsos da escola, pelo que eu vi e tal... Mas tem que ter algo além disso. Se arrependeram e não sei o quê. Não. Porque não são crianças que estão fazendo ali as coisas e tal. Ali tinha realmente todo um relato. Ninguém estava ali, falei sem querer. Não, todo mundo estava muito bem sabendo o que estava fazendo. A partir da hora que está agindo dessa forma, tem que ser responsabilizado. Wilson, e os negros podem recorrer a uma OAB ou algum outro órgão que possa amparar ou acolher ou discutir essa causa? Olha, eu tenho assim contato com várias pessoas que abraçam a causa, tem vários órgãos que as pessoas podem buscar, podem recorrer. Às vezes as pessoas conversam com a gente pelo fato de sermos da Afromix, né? E a gente às vezes também não tem, porque eu sou cantora, sou sambista, sou professora, trabalho aí na causa, mas eu também não conheço da lei. Então a gente busca auxílio com amigos, amigas que possam poder fazer algo ali por aquela pessoa, ou instruí-la, orientá-la, né? Mas teve recentemente em São Paulo, que eu acho que é uma coisa que a gente entrar com um advogado e tal vale, só que a gente tem que agora fazer um negócio um pouquinho além, sabe? Sabe fazer um barulho maior, e a galera agora começou a fazer assim mesmo. Acontece um caso de racismo, as pessoas se juntam, se organizam, vão para frente do local onde foi feito, ou da pessoa que fez, se tem um estabelecimento comercial, o que quer que seja, e faz um barulho de fato.
sabe? Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso já começa as pessoas falarem, mas, né? Então o pessoal falou, a gente está fazendo um barulho apenas, a gente ainda está dentro da lei, hein? E eu, tem que ser mesmo, né? Não fazendo algum outro tipo de ameaça que seja fora da lei. Mas eu acho que tem que ser uma coisa mais incisiva. Porque senão não dá para você ficar recebendo ofensas. As pessoas têm problemas seríssimos em relação a isso, problemas psicológicos. Porque isso não é uma coisa que, é uma frescura. Não, isso abate a pessoa profundamente. Então, isso vai incidir no rendimento dela no trabalho, nas relações dela com a família, dentro na escola, em todos os lugares onde ela frequenta, né? Então, as pessoas ficam com problemas seríssimos. Então, isso não é possível permitir mais. A gente já não está mais nesse momento. Agora, a gente já tem que estar numa outra fase, né? O ser humano precisa evoluir, né, amigo? Não dá para ficar desse jeito. Eu acho assustador como as pessoas estão se sentindo à vontade de falar o que elas querem e realmente sem ser responsabilizadas. Esses adolescentes, o que eles fizeram, assim... sem filtro algum, exatamente, assim, tipo... Exatamente. E... A mãe desse adolescente que foi ofendido no grupo, 2 semanas antes ela estava em São Paulo num ato antirracismo que aconteceu com outra pessoa. Então, assim, é uma coisa que não para, não descansa. E parece que está acontecendo com uma frequência muito maior do que acontecia há pouco tempo. As pessoas estão com pouco medo algum, na verdade, do que pode acontecer com elas, né? Elas se sentem à vontade. Você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos para o intervalo. Aproveitar para mandar um abraço aqui, então, para a Thaís Cremasco, que é a mãe dos meninos aí que foram atacados aí recentemente em Valinhos. Daqui a pouco a gente volta, esse é o Band Entrevista. Hoje estamos falando com a professora, artista, cantora Ilsei Miriam. A gente volta já. Voltamos com o nosso Band Entrevista de hoje, falando sobre racismo, sobre a consciência negra, já que dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. E antes do intervalo, a Didi tinha feito uma pergunta para a Ilsei, que eu queria pedir para você responder agora, Ilsei. Você estava falando em relação às pessoas se sentirem à vontade, falarem assim, sem filtro algum. Eu acho que passa pela questão de se responsabilizar as pessoas. Né? Expor essas pessoas. Algumas pessoas colocam assim, não, mas quanto mais fala sobre isso, não, então qual que é a ideia? Então, vamos omitir o que a sociedade brasileira está fazendo, parte dessa sociedade, ou que, né, algumas pessoas estão se sentindo à vontade para fazer, isso é crime. Então, a gente tem que denunciar, precisa expor, precisa colocar os nomes, não das pessoas que foram ofendidas, se elas não quiserem. Né? A gente tem que mudar um pouco essa ordem, né? Porque acaba se expondo a figura da vítima, né? E a pessoa que está cometendo o crime, né? Às vezes não aparece. Não, tem que expor essas pessoas mesmo. Para elas terem o seu comércio lá, todo mundo falando, não vou mais querer saber de aí. Eu, quando eu vejo algum comércio ou alguma pessoa que fez algo assim, eu vou lá e falo, nossa, que decepção, hein, tal empresa. Hein, que isso é postura? Não compro mais aí, não passo mais por aí. Tem que boicotar. É uma forma, né, na minha opinião. Durante o intervalo, nós falamos da Feira Afromix, um evento que já está no calendário da cidade. E aí o Cé está dizendo que eu participei lá atrás da feira. Não faz tanto tempo assim, não. Mas a Feira Afromix é um marco na cidade, não é, Ilsei? É um marco. E a gente fica muito feliz e muito orgulhoso e agradecido de você ter topado participar da primeira edição. Da primeira edição, foi em 2004. O Edson foi o apresentador do nosso evento naquela ocasião, né? E a gente não tinha ideia na época da dimensão que o evento iria atingir, né? A gente não fez com aquela... A gente não tinha essa pretensão, na verdade. A gente tinha uma ideia, né? É uma ideia que partiu do Marcos, que está aqui hoje. E ele tinha essa ideia de reunir no mesmo espaço
tudo que tivesse a ver com a cultura negra, né? De artesanato, alimentação, arte, música, dança, manifestações artísticas afro-brasileiras, como jongo, por exemplo, capoeira, enfim. A ideia era essa, né? E a gente fez 2 dias de evento. O primeiro dia teve as formalidades ali, que o Edson participou, apresentou pra gente. E fizemos um sábado e um domingo, e nos 2 dias foram umas 500 e poucas pessoas. Mas só que a gente preparou o evento o ano inteiro. A gente fez reunião toda semana. Nós éramos um grupo de 8 pessoas. Então a gente ficou um pouco assim, né? Caramba, né? Tanto trampo, né, para isso. Mas aí no ano seguinte já tivemos um público maior e tal. E depois, quando a gente atingiu a galera jovem, né? Aí foi aquilo que realmente o evento ele foi se divulgando por si, né? Porque a galera jovem já na internet, com Facebook e tal, e aí aquilo ali foi tomando uma dimensão maior. A gente começou a fazer com mais constância na Estação Cultura, porque até então a gente fazia em outros espaços menores. Mesmo quando a gente fazia na estação, a gente usava metade da estação, porque falava, nossa, a estação é enorme, vai ficar vazio, vai ficar ruim, né, tal. Então a gente fazia assim. E a gente começou a perceber que o evento realmente tinha caído no gosto das pessoas, as pessoas estavam com amor pelo evento, assim como a gente. Quando teve uma vez que a gente cria o evento, né, no Facebook, e eu criava o evento, mandava para o Marcos, mandava para minha mãe, mandava para um amigo, para o outro, espalha aí, não sei o quê. E eu não tive tempo de fazer isso. Eu só fiz o evento, criei o evento, falei, depois eu mando para o povo. Quando eu fui ver, tinha mais de 1000 pessoas inscritas no evento, tipo, de um dia para o outro. Nossa, para mim aquilo lá foi uma surpresa. Aí a gente sacou que a galera jovem já tinha se apropriado, vamos dizer assim, do evento em relação à divulgação, e aí a coisa foi, né, crescendo cada vez mais, né, e a gente fica muito feliz, muito orgulhoso de ver como as pessoas utilizam ali do evento para fazer os negócios, né? Porque é uma feira de negócios, os expositores e expositoras vão lá, eles têm que vender, eles trabalham com aquilo, né? Então eles vão lá para vender, vão lá para fazer parcerias, as pessoas vão lá para se divertir, mas também vão lá para se conscientizar, para estudar, para descobrir novas coisas e para debater mais a fundo as questões raciais. A gente tem um momento agora no evento. Esse ano nós não fizemos por conta da rapidez, a gente não sabia se ia fazer ou não, por causa de pandemia e tudo mais, né? Mas nós fizemos dia 4 de setembro. E foi um sucesso também. Mas a gente não fez uma parte que a gente tem feito todos os anos, que é o Bate-Papo Afromix. Nós retomaremos o ano que vem. Então, no Bate-Papo Afromix, a gente convida intelectuais de Campinas, região, São Paulo, para debater sobre os nossos problemas, sobre as soluções, porque não adianta só falar, né? Não é choramingar, só ficar... A gente fala sobre as nossas raízes, a gente fala da ancestralidade, fala do nosso povo, né? E tudo a ver com as consequências de uma abolição que ainda não aconteceu de fato. Mas a gente fala no sentido de ser mais propositivo, né? Falando coisas que a gente pode fazer, parcerias que a gente pode realizar. E a gente já tem feito algumas parcerias, inclusive, com outras feiras do interior. A gente foi convidado esse ano pela Feira Preta, que é o maior evento da cultura negra do país. E a gente foi convidado pela Adriana Barbosa, que é a organizadora do evento, para a gente fazer, juntamente com outras feiras, fazermos um evento para empreendedores. Então, a gente já tinha criado o Potência Afro, nós Afromix e a Afropira, que inclusive está sendo nesse final de semana, em Piracicaba. E o Potência Afro também tem o objetivo de juntar as pessoas que fazem as feiras por outros lugares, para a gente fazer ações juntas, para um prestigiar o outro, para um trocar com o outro, porque isso é muito importante. Porque nós não somos feiras rivais. Não, nós somos feiras que têm o mesmo objetivo, juntar o nosso povo e ver o progresso da nossa comunidade preta dentro do nosso país, junto com as pessoas antirracistas também. O objetivo é esse. Então, nós já tínhamos feito isso, e isso se deu, Edson, na pandemia. A gente já fazia algumas ações junto com a Afropira, e a gente teve que fazer um evento online, porque não tinha feito nada da Afromix, né? Porque em 2020 não fizemos nada, então em 2021 falava, vamos fazer alguma coisa online.
E aí eles têm esse conhecimento, né, o domínio ali dessa tecnologia, fizemos a parceria e aí começamos a fazer várias coisas juntos, aí pintou o Potência Afro, que é potencializar mesmo toda a negritude desse interior do nosso estado, que é imenso, que é maravilhosa essa potência afro, e já juntamos várias feiras, e aí fomos convidados pela Feira Preta para a gente fazer um evento para o empreendedorismo, para estimular. Então foi uma imersão, nós primeiros fizemos lá em São Paulo com essas feiras, né? Fomos para lá, Afromix, Afropira, Feira das Pretas, Afrotu, sabe? Então a gente, é uma feira de Americana também, fomos a essas 5 feiras lá, fizemos um final de semana, é uma imersão para a gente conhecer, a gente se conhecer enquanto pessoa negra, depois a gente conhecer a negritude da cidade, como a gente estava em São Paulo, visitamos o Museu Afro Brasil, e depois no domingo falar sobre como colocar aquilo na prática, para vender, para, né, atrair os empreendedores e tal. E fizemos a mesma coisa com empreendedores, aí foi disseminando ali nas diversas feiras. Fizemos aqui em Campinas com 20 empreendedores, foi maravilhoso também, porque com parceria tudo fica melhor e mais possível de fazer. Né? Vai juntando forças. Exatamente. E para participar do Afromix, conhecer isso tudo, como que faz? Vocês podem buscar a gente no Afromix Feira no Instagram, na página no Facebook também. Só mandar a mensagem lá que a gente vai conversando. E as próximas edições a gente pretende que seja em maio. A gente tem feito 2 edições. Acho que desde 2015 a gente começou a fazer 2 edições por ano. Né? Porque loucura pouca é bobagem. Uma vez só, pra quê? Né? Se a gente pode se complicar, trampar pra caramba o ano inteiro, né? Então é porque a gente demora mais ou menos 6 meses, né, organizando cada evento, né? Então a gente tem feito assim, com exceção desse momento que a gente está vivendo, né? Que a gente espera não ter que entrar de novo nessa coisa da pandemia, mas, né? Mas a gente fez, não fizemos em 2020, fizemos online em 2021 e fizemos agora a feira presencial em setembro, né? Mas voltaremos, esperamos com a programação normal, em maio do ano que vem, em novembro. Vou fazer uma pergunta desafiadora para você. Quando eu trabalhava numa outra emissora, fazendo uma matéria num shopping aqui de Campinas, estava de terno, obviamente, e fui confundido com um segurança do shopping. Então a mulher veio falando comigo de uma forma áspera, eu respondi áspera também. Ela deve ter ido reclamar depois da administração do shopping. Mas recentemente você fez um show no Teatro Castro Mendes, tributo a Clara Nunes. A pergunta desafiadora é: as pessoas recebem você como a negra Ilsé ou como a cantora Ilsé? Olha, você diz em relação ao teatro, por exemplo, lá no teatro, em relação a equipe, aos funcionários, a galera que trabalha lá, eles já me conhecem muito. Inclusive, a gente sempre deve todo o agradecimento à equipe que trabalha no Teatro Castro Mendes, porque é uma equipe assim que com a gente é sempre muito maravilhosa. Né? Então, é o pessoal que já conhece o meu trabalho. Isso é mais em relação a lugares que as pessoas não conhecem a gente. Então, muitas vezes você chega num local assim, quando a pessoa não te conhece, não sabe, ou às vezes não está te reconhecendo pela foto, alguma coisa, então gera alguma dúvida. Tanto é que antes, por exemplo, se eu ia com o meu pai, ou mesmo aí com o Marcos, as pessoas acham que, se eles estão segurando o instrumento, que eles que são, né, no caso do meu pai que era, né, ou o Marcos que é um músico, não eu, né, porque as pessoas já têm sempre essa, né, mas quem que será que essa daí ainda está junto, só alguma coisa assim. Agora, em relação à questão da negritude, como a gente já chega no lugar, geralmente, com uma divulgação prévia, isso não acontece, mas já aconteceu uma vez num bar, que as pessoas ali não me conheciam muito, tinha conversado só com o filho do dono, então as pessoas estavam me tratando de um jeito, eu queria só um lugar para eu trocar de roupa, porque era carnaval, né? Então eu cheguei lá, estava acho que já maquiada, mas estava de calça jeans, queria trocar, colocar minhas fantasias carnavalescas e tal, né? E as pessoas estavam, sabe, não entendiam. Eu falei assim, não, mas é que a gente vai fazer porque acho que o Marcos estava estacionando, alguma coisa assim, eu já quis adiantar, né? Então, eu já percebi a diferença no tratamento. E outra coisa que eu coloco, Edson, às vezes por exemplo, sei lá, quando as pessoas vão entregar algo na minha casa, né? Era muito comum as pessoas falarem assim para mim, ou do correio, ou de qualquer outra, né, transportadora, e falassem assim, posso falar com a dona da casa? E o que eu fazia antes? Né? Que eu tinha assim, uma tolerância no nível máximo. Falava, não, pode entregar para mim mesmo, tal, não sei o quê.
taxa aqui. Não, essa pessoa não existe mais. Essa pessoa... Tolerância zero. Tolerância zero. Não admito mais isso. Falei assim, por que eu não posso ser a dona da casa? Será que você pode me explicar? Não, me explica. Por que eu não sou a dona da casa? Me diz. Não, eu não quis dizer isso. Não, você disse isso. Você quer falar com a dona da casa. Eu não posso ser a dona dessa casa. Por quê? Né? Então, agora é assim. Porque você tem que dar um choque de realidade na galera, para a galera entender. E passou muito rápido. Conversamos hoje com a Ilcé Miriam, que é cantora, professora de história e instrumentista, nos ajudando a refletir sobre o racismo e sobre a consciência negra também. Ilcé, obrigado por ter aceito o nosso convite e apareça sempre. Agradeço muito, um beijo grande, axé, valeu Zumbi, valeu Dandara sempre. Tchau, Didi. Tchau, obrigada, viu? Obrigada. E no próximo final de semana estaremos de volta com o nosso Band Entrevista. Até lá e curta aí o seu final de semana.